Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Teu Espírito Santo seja liberado com mais intensidade sobre a vida dos meus irmãos agora. Que haja uma unção nova, um óleo fresco da parte do Senhor, para ensiná-los mediante a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais poderosa do que uma faca de 2 gumes. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. Descortina aqui a Tua palavra, que nós saiamos daqui edificados, cheios de vida, cheios de transformação, por parte do Senhor, que estamos contemplando nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu aconselho muita gente. Muitas pessoas me procuram para aconselhar. E não só pessoalmente, mas por telefone também. E é interessante que a maioria dos problemas que elas têm são baseadas na justiça própria e no merecimento. A maioria dos problemas que elas vivem familiares, a maioria dos problemas que elas vivem em casa, com amigos, são, na sua raiz, justiça própria e merecimento. Sabe, eu quero ministrar um pouco sobre isso hoje. Eu não sei se o Senhor vai nos dar mais palavras nesse sentido para o próximo culto, mas a palavra de Deus diz algo extremamente importante no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 1 em diante. Sabe, é uma advertência, fala assim comigo, advertência. Sabe, é uma advertência que o Senhor faz a nós como cristãos. É uma advertência que o Senhor faz a nós como filhos. Você sabia que tem como você se desligar de Cristo? Isso é terrível. Você pode se desligar de Cristo. Sabe, Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Pois permanecei firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, o apóstolo Paulo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais vos justificar-vos na... Como que você se desliga de Cristo? Vós que procurais se justificar na... Se desligam de... Olha, a palavra é clara aqui. E aqui ele encerra esse versículo dizendo: da graça decaístes. Fala assim comigo, da graça decaístes. Sabe, para você entender melhor esse texto, eu preciso explicar algumas coisas que estão lá no Velho Testamento. Então, eu preciso te ensinar algumas coisas que estão lá no Velho Testamento, como figuras da realidade que é Cristo. Sabe, o Antigo Testamento, ele é sombra, fala assim comigo, sombra, da realidade perfeita de Cristo. Sabe, tudo que está lá é uma ilustração da pessoa de Jesus. É um símbolo de Cristo e a sua igreja. No Antigo Testamento, Deus mandou o seu povo construir um tabernáculo. No livro de Êxodo, nós vemos isso acontecer. Esse tabernáculo, então, enquanto eles estavam no deserto, Deus fala com eles para construir esse tabernáculo. E esse tabernáculo é o local onde Deus iria ministrar sobre a verdade, onde Deus ia manifestar a sua palavra, manifestar a sua presença, manifestar o seu perdão, manifestar todas as coisas. O interessante é que esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Talvez alguns dos que estão me ouvindo aqui já me ouviram no passado falando sobre isso. Esse tabernáculo, então, ele tinha quantas partes, irmãos? 3. Então, hoje eu estou dando aula, estou ensinando, eu gosto de dar aula assim, amém? Te perguntando para saber se você está aqui. Para saber se sua mente está aqui. Esse tabernáculo tinha 3 partes.
A primeira parte, ela é chamada de átrio. Fala comigo, átrio. A segunda parte é chamada de santo lugar. E a terceira e última parte é santíssimo lugar. Então, quando Deus fala para Moisés construir esse tabernáculo, ele recomenda várias coisas ali, e esse tabernáculo aponta também para o Senhor Jesus. Esse tabernáculo aponta para Cristo. Tudo que está dentro do tabernáculo aponta para a obra de Cristo, aponta para o que o Senhor Jesus iria fazer. É algo profético, está acontecendo sobre a realidade de Cristo. Interessante que nesse tabernáculo, assim que você entrava por ele, imagina um retângulo, e aqui ele tem uma porta embaixo, e assim que você entra por essa porta, você se depara com um altar, um local de sacrifícios. Nesse local que aponta para a cruz, nesse local que aponta para a cruz de Jesus, era onde acontecia o sacrifício para a remissão de pecados. A cruz é o altar. A cruz em Cristo é o altar. E o sacrifício é quem? Jesus. Então, o que acontecia na sombra, aconteceu na realidade, que é Cristo. Interessante que essa primeira porta, que a pessoa, o judeu, que estava ali para cultuar a Deus, adorar a Deus, esse primeiro local que ele entrava, era chamada de o caminho. Fala comigo, o caminho. Interessante que, adentrando para o próximo local desse tabernáculo, que era o lugar santo, existia mais uma cortina, que é também uma porta. E essa cortina é chamada de a verdade. O caminho e a verdade. Depois do Santíssimo Lugar, lembra que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou em duas partes? Esse véu era chamado de a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... E o véu da sua carne, então, se rasgou, para que se manifestasse a presença de Deus hoje dentro de nós. Interessante que tudo que está ali, tudo que foi colocado ali, como símbolo, é realidade das verdades espirituais para nós hoje. Dentro do Santíssimo Lugar, vai imaginando a cena aí na sua cabeça, amém? É mais fácil você entender. Dentro do Santíssimo Lugar, existia um móvel. Esse móvel era chamado de Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Pode projetar, por favor, essa imagem? Esse símbolo, que é essa arca, naquela época, era onde Deus se manifestava. Era onde a presença de Deus se manifestava. E era onde a voz de Deus era ouvida. Não é essa imagem, é outra. E o interessante disso tudo, essa imagem da arca, talvez está um pouco escuro. Esse móvel ficava no Santíssimo Lugar. Agora eu quero fazer um comentário para você. Um judeu, para ele ser perdoado, ele teria que pegar um cordeiro, um sacrifício, ir lá no altar, entregar para o sacerdote. Lá de frente a esse altar, o sacerdote cortava o seu pescoço, tirava o sangue numa bacia. E ali então, parte desse sangue era, uma vez por ano, levado para o Santíssimo Lugar e aspergido diante da arca. Existe o dia do perdão nacional, que os judeus conhecem muito bem pelo nome de Yom Kippur. Fala comigo, Yom Kippur. É um nome difícil, né? Nesse dia do perdão nacional, é o dia da Páscoa. E Páscoa não é o dia do coelhinho, não é verdade? Páscoa é o dia que Jesus
entregou a sua vida como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante é que Jesus veio cumprir cada uma dessas profecias. No dia da Páscoa, que é o dia do perdão nacional, ele vem às 9 da manhã e vem trazendo a cruz para o lugar da crucificação, carregando a sua cruz. Às 9 da manhã também, ele é pregado nessa cruz. Lá no templo, um cordeiro é amarrado no pé do altar do sacrifício. Está vendo que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Uma figura, a outra a realidade. Não é impressionante? Ao meio-dia, a Bíblia diz que os céus se escureceram e Jesus está lá, pregado na cruz. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É a primeira vez que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Porque naquele momento ele estava se colocando no seu lugar e no meu lugar. Naquele momento ele estava recebendo todos os pecados, seus e meus. Às 3 da tarde a Bíblia diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados. Às 3 da tarde, esse cordeiro pascal é sacrificado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma sombra, a outra realidade. O sacerdote então pegava o sangue desse cordeiro e uma vez por ano então, que era nesse dia, ele entrava no santíssimo lugar e só ele podia entrar, o sumo sacerdote. Ele pegava esse sangue e aspergia, jogava em cima da arca. Ele voltava e aspergia 7 vezes diante da arca, para declarar o que hoje para nós? Que você tem uma posição perfeita diante do Pai. Mas o que é a arca, pastor? O que é essa arca? Por que tem essa arca lá dentro? O que representa essa arca? Interessante que essa arca, a primeira coisa que você tem que saber a respeito dela, é que ela era de madeira. Madeira aponta para a natureza humana na Bíblia. É um símbolo da natureza humana na Bíblia. Mas você percebe que ela é revestida de ouro. Quem que se fez homem? Jesus. Mas ele tem a natureza divina. Natureza divina na Bíblia é expressada pelo ouro. Então, a arca representa Cristo. É o próprio Senhor Jesus. É uma figura do Senhor Jesus. Ele, por dentro, é homem. Ele é 100% homem e é 100% divino. Aqueles que nasceram de novo hoje são 100% homens, mas 100% da natureza divina. Sabe, essa arca aponta para o Senhor Jesus. A primeira coisa que você tem que entender que havia dentro dessa arca, presta atenção aqui, senão você vai se perder. Primeira coisa que você tem que entender, existiam 3 coisas dentro da arca, e elas não estão ali por um acaso. A primeira coisa delas é a lei. Alguém lembra das tábuas da lei? A Bíblia diz que, por meio de Moisés, foi dado a lei. A lei é um retrato claro, evidente, do caráter de Deus, da santidade de Deus, do tipo de Deus. A lei foi dada não para você cumprir, se justificar pela lei. A lei foi dada para mostrar para você e para mim que nós somos incapazes, em nós mesmos, de cumpri-la. Interessante que o dia que Moisés traz a lei para esse povo já estava adorando outros deuses. E ele quebra as tábuas. A lei foi dada, então, para mostrar que você e eu somos incapazes de cumpri-la. E ela foi dada na mesma condição para aqueles israelitas, para que eles olhassem para aquilo e falassem: precisamos de um Salvador, precisamos de um Salvador, de um Messias.
Mas pelo contrário, eles disseram algo diferente. Eles disseram: tudo que o Senhor disser, nós o faremos. Nesse momento, então, eles acabaram de assinar uma carta de promissória, falando que eles, de fato, estavam condenados. Da mesma maneira, eu e você estávamos condenados. Você não é capaz de servir a Deus na sua própria força. Você não é capaz de alcançar os padrões elevadíssimos de Deus em você mesmo. Você precisa de um Messias. Você precisa de um Salvador. Portanto, não durma nesse lugar. Porque você precisa de um Salvador para te deixar acordado. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, chacoalha. Aleluia. Esse mesmo povo que recebeu a lei, rejeitou ela. E a lei, então, foi dada para Moisés, representando as tábuas. Essa lei, representando as tábuas, representa a rejeição do povo pela própria vontade de Deus. Essas tábuas, então, foram colocadas dentro da arca. Pode passar a próxima figura, por favor? Então, o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. Representando o quê? A rejeição do povo ao padrão santíssimo, elevadíssimo de Deus. Foi colocado dentro da arca. Sabe, aquele que se justifica pela lei, ele está debaixo de maldição. Aquele que anda pelo merecimento e pela justiça própria, está debaixo de maldição. Decaído está, da onde? Da graça. Se é decaído é porque a graça é um lugar mais alto. Vocês concordam comigo? Quem decai de um lugar, é porque ele estava no lugar mais alto e foi para o lugar mais baixo. Então você percebe que a lei foi colocada dentro da arca e ela representa então uma vida baseada na justiça e no merecimento. Porque a lei diz o seguinte: se você fizer, você é abençoado. Se você cumprir, você é abençoado. Mas o problema é que se você faltar em um deles, em uma das ordenâncias, você está condenado. Quem pode ser salvo diante disso? Ninguém. Por isso você precisa de Jesus. Porque diante dos padrões elevadíssimos do Pai, só Cristo pode salvar. Continuando então, o segundo item que estava dentro da arca era o bordão de Arão. Fala assim comigo, bordão de Arão. Pastor, o que é esse negócio aí, bordão? Bordão é um cajado. Cajado de um pastor. Mas por que esse negócio está lá dentro da arca? Vamos entender? A Bíblia diz lá em Números 16, 15, 16, 17. Nós não temos tempo aqui para ler tudo. Vou explicar rapidamente um pouco sobre isso. A Bíblia diz o seguinte, que em um determinado momento se levantou uma grande rebelião contra Moisés e contra Arão. Um primo de Moisés, chamado Corá, começou a falar para as pessoas: Deus fala só através de Moisés? Não, Deus fala através da gente também. E começaram a usurpar da posição que Deus havia dado a Moisés. E eles se rebelaram contra a autoridade. A Bíblia diz então que o Senhor veio e a família de Corá e Corá receberam um juízo de Deus, porque eles se rebelaram, rejeitaram a autoridade estabelecida por Deus. E naquele momento a Bíblia diz que 250 pessoas da família de Corá, juntamente com Corá, foram engolidos, vivos, dentro da terra, direto para o inferno. Impressionante esse negócio, não é? Você vê um negócio desse, você vai ficar com medo de Deus, não vai? Fala a verdade, irmãos. E aí o que aconteceu?
a Bíblia fala que depois disso, o povo começou a acusar Moisés e Arão de terem matado os israelitas, esses 250. E cerca de 15 mil deles se rebelaram mais uma vez contra a autoridade dada por Deus. Então, o Senhor permitiu serpentes abrasadoras, e muitos morreram picados de serpente. 2 vezes eles rejeitaram a liderança, rejeitaram aquele que Deus havia levantado. O interessante é que, para resolver esse problema, Deus manda chamar os príncipes da nação de Israel. E eram 12. Representando a família dos levitas, Arão, com o seu bordão, com o seu cajado. E as demais tribos, cada príncipe com o seu cajado. E Deus falou o seguinte: nós vamos trazer esses cajados aqui e vamos colocar diante da arca. O cajado que florescer e der fruto, esse é o que eu escolhi. Não é maluquice um negócio desse? Imagina 12 varas secas. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Parece que os irmãos não estão entendendo, sabe? Me ajuda, eu preciso de vocês. Imagina comigo 12 varas secas diante da arca. Passou-se um dia. Quando eles foram no outro dia, a Bíblia fala que a vara de Arão, o cajado de Arão, o bordão de Arão, havia florescido, dado fruto, e o fruto já estava na hora de colher. Interessante que aqueles que Deus escolhe, florescem. Aqueles que Deus escolhe, frutificam. Vocês são escolhidos de Deus, amém? O interessante aqui, nessa história, que claramente, evidentemente, sem sombra de dúvidas, Deus apontou quem Ele tinha escolhido. Mas com o passar dos anos, esse povo continuou rejeitando a autoridade de Deus estabelecida por Deus. Mas essa vara de Arão foi colocada aonde? Na arca. A terceira e última coisa que foi colocada dentro da arca, que também é simbólico, é um pote, um vaso de ouro, onde dentro havia o maná. Esse vaso de ouro. Dentro dele havia o maná. E aqui eu quero que você preste atenção. A Bíblia compara cada um de nós, homens, como vasos. Vasos de honra e vasos de desonra. Nós somos vasos na mão do oleiro. A Bíblia fala sobre esse assunto quando fala a respeito de nós. Mas Cristo é 100% homem e é 100% Deus. O vaso aqui é de quê? O vaso não representa o homem, mas o vaso é de ouro. Então aponta para quem mais uma vez? Para Cristo. E dentro do vaso tem o quê? Maná é quê? É o quê? O pão que desceu do céu. O maná então é o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Está vendo que Jesus Cristo está aqui sendo pregado para esse povo de Israel, muito antes dele vir? O vaso, então, e o maná apontam para Jesus. Mas por que esse negócio está aqui, pastor? O interessante é que a Bíblia diz, lá em Números, capítulo 21, no verso 5, antes desse ocorrido, só para você se situar, a Bíblia fala que o povo de Israel estava no Egito. E Deus envia, então, Moisés para libertar o povo. E debaixo de sinais, maravilhas e prodígios, aquele povo é liberto do Egito. Eles passam, então, pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre de forma extraordinária. Um milagre extraordinário. E após eles caminharem durante uns dias, a Bíblia diz que o alimento deles acabou. Olha aqui para mim. O alimento deles acabou. E Deus começou a enviar o quê? Maná do céu.
Sabe, você acha que Deus não poderia fazer com que o deserto desse uma lavoura de trigo? Poderia. Mas ele resolveu trazer o alimento do céu. O alimento do céu fala de quem? Aponta para quem? Para Cristo, que foi enviado para nós como alimento. Ele diz o seguinte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. E o interessante então, que depois desse momento que o maná começa a cair, lá no final dos 40 anos, agora, porque eles ficaram 40 anos no deserto, coisa terrível ficar no deserto, irmãos. Só quem acredita nisso fala misericórdia. Aleluia. No final dos 40 anos, então, agora em Números, capítulo 21, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra quem que o povo estava falando? Irmãos, para que falar contra Deus? Me explica. O que você pode achar culpa diante de Deus? De que maneira você pode culpar a Deus? E o povo estava falando contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Por que você me tirou do Egito? Por que você me tirou desse mundo e me colocou aqui nessa igreja? Por que você me tirou desse mundo, me trouxe para cá, para eu perder meu emprego? Para acabar com a minha vida? Foi para isso que você fez? Para tirar aquilo que eu gostava? Então o povo começou a fazer isso. Só que depois de 40 anos no deserto, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Então qual que era a acusação? Não ter pão nem água. Mas isso é verdade? Porque havia pão e havia água. Eu não contei para vocês, mas enquanto eles estavam no deserto, a Bíblia diz que em certo momento eles reclamaram, murmuraram contra Deus, estavam com sede. E Deus falou para Moisés: vai lá e fere a rocha. E da rocha saiu água. Essa rocha, em outro momento, no Novo Testamento é mais claro, fala que ela ia acompanhando o povo. Uma fonte de água dentro da rocha que caminhava. Isso não é algo extraordinário? E o interessante é que o povo via esses milagres, bebia da água que sai da rocha, que é Cristo, comia do maná do céu, que é o pão que desceu do céu, que é Cristo, e ainda estava murmurando e reclamando. Você está vendo que tudo aponta para Cristo? E olha o que diz a parte final desse versículo. Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Deste pão o quê? Sabe, dura coisa é se escandalizar no Cristo vivo e verdadeiro. O pão não representa Cristo? O que eles estavam acabando de rejeitar? Então, em outras palavras, volta a imagem aqui. Em outras palavras, eles rejeitaram a quem nesse momento? Cristo. Eles rejeitaram o pão, o maná. Eles rejeitaram Cristo também na sua palavra. E eles rejeitaram também a autoridade de Cristo, porque tudo é Cristo. Então tem um problema sério aqui agora. E Deus tem que resolver esse problema. E de que maneira Ele vai resolver esse problema? Fala assim comigo: com Cristo. A arca, então, da aliança, ela tem aquela tampa. Vocês estão vendo aquela tampa? Em cima da tampa tem o quê? 2 querubins. Interessante que eu falei uma palavra aqui em português, que talvez você não deve se recordar dela, porque muitas vezes o inglês nos derruba, né? Só uma brincadeira, viu, irmãos? Não é derruba mesmo não, tá? Só porque muitos irmãos põem a culpa no inglês, por isso falam errado o português, verdade? Mas tem uma palavra aqui chamada fastio. Fastio, deste pão vil. O que é fastio? Tem alguma coisa que você ficou enjoado? Você olha para aquela comida, você fica, dá ânsia em você? Tem algum tipo de comida que faz isso com você, principalmente nas grávidas?
O que é isso? É quando você está enojado. É quando você está, como é que chama? Repugnando. Eita, menina, esse aqui é lá do Goiás, ó. Repugnando. Repugnando, aleluia, me ajuda. É o inglês. Então tem certo tipo de comida que talvez você fica repugnando. Era desse jeito que o povo estava com o maná. Vendo o milagre cair do céu todos os dias para ele. E eles estavam repugnando. Eles estavam tendo nojo do pão que Deus dá. É impressionante. Como que você pode ter nojo de Cristo? Como que você pode repugnar a Cristo? E eles rejeitam então. Sabe como que você pode fazer isso? Quando o pastor vem pregar aqui domingo, e ele vem te lembrar do amor de Deus. E ele vem lembrar você do tanto que você é amado de Deus, do tanto que Deus te amou, e de tal maneira Ele te amou que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Ele está te lembrando aqui do tanto que você é amado, você fala, esse pastor só prega aguinha com açúcar. Você está rejeitando o quê? A verdade do Evangelho. Porque para você, o pastor bom, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. O pastor bom é o pastor estilo João Batista. É o pastor que ele veste roupa de camelo, com pele de camelo. É o pastor que você olha para ele e você fala, esse cara é de Deus, porque ele é tipo Moisés. Ele é o estilo de Moisés. Pregador da lei. Aí ele chega aqui e começa a mostrar para você, te acusando, de acordo com a palavra, te chamando de raça de víbora. Arrepende, raça de víbora. Mas a palavra de Deus diz que você é cordeirinho, que você é o cordeiro do Senhor, porque raça de víbora parece com Satanás. Então a igreja não pode ser raça de víbora. Mas esse pastor estilo João Batista é o que muitas vezes você se sente movido. É a palavra que muitas vezes você aceita. Sabe, o pregador tipo Jesus, que veste roupas boas. Interessante, você pode dizer, mas como que Jesus vestia roupa boa? Antes da crucificação dele, ele foi espancado pelos guardas, colocado uma coroa de espinhos nele. E a Bíblia fala que eles tomaram a sua capa. Você acha que a capa dele, que era boa, eles iriam ficar com ela só porque ela era... Desculpa. A capa dele era boa. Vocês acham que eles iriam brigar por uma coisa que era ruim? A roupa dele era boa. Vocês acham que eles iam tirar a sorte dessa capa porque ela era ruim? Não. Ele se vestia com roupas boas. Diferente de João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele jejuava. E jejuou a vida inteira, inclusive. Comia mel e gafanhoto. Jesus, por outro lado, era acusado de beberrão e glutão. Ou seja, comia demais e bebia demais. E aí você vem e vê um pregador tipo Jesus e um pregador tipo João Batista. O tipo João Batista mexe com os seus olhos, porque ele te bate. Você sai daqui com roxo no olho. Você sai daqui destruído aqui. Mas o tipo Jesus está aqui te edificando, não está te destruindo. Ele está te lembrando das verdades. Só que você está rejeitando. Porque você gosta daquele que te bate. Deus te livre disso, amém? Volta para cá. Aleluia. Sabe, terrível coisa é decidir decair da graça. Terrível coisa é. Você vai ser levado a lugares secos e áridos quando decide cair da graça. Sabe? Mas falta algo aqui nessa ilustração que Deus nos deu. Então nós já vimos que a arca aponta para quem? O vaso de ouro com o maná aponta para quem? O bordão aponta para quem? Para a autoridade de Cristo. E também a lei aponta para quem? Para Cristo que cumpriu
toda a lei. Só ele pôde cumprir. Então, se a arca aponta para Cristo, essas três coisas que apontam para as nossas falhas, para os nossos pecados, para aquilo que rejeitamos, foi colocado aonde agora? Em Cristo. Não é impressionante um negócio desse? Os seus pecados, a sua rejeição a Deus, a rejeição à autoridade de Deus, a rejeição sua em cumprir a santidade de Deus, a rejeição sua à palavra de Deus, foi colocada aonde então? Em Cristo, lá na cruz. Aleluia. E o interessante, lembra do cordeiro? Lá no átrio, que eu falei no início, ele era sacrificado no altar, lembra? Esse sangue então era levado para cá e era aspergido, era jogado em cima da tampa da arca. A tampa da arca representa Cristo. É impressionante, até a tampa da arca representa Cristo. Vamos entender esse negócio aqui. As três coisas, as três acusações que havia sobre você e sobre mim, foram colocadas dentro da arca. E foi tampada com quem? Com Cristo. Mas antes de chegar na tampa, eu tenho que te falar dos querubins. Eram quantos querubins? Você sabia que os querubins são guardiões da santidade e da justiça de Deus? Vou te dar um exemplo na Bíblia. Quando Adão pecou, ele estava onde? No Éden. E ele foi expulso do Éden. E Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida, com espadas de fogo. Agora eu te pergunto, se você vê um anjo com espada de fogo, o que você vai sentir? Deus é tão gracioso comigo. Não, você vai sentir medo, você vai querer fugir daquilo. Esses querubins, eles entendem de justiça e santidade. O interessante é que a Bíblia diz que Satanás, o diabo, era um querubim. Como assim, pastor? Onde está escrito isso? Em Ezequiel, abra sua Bíblia. Em Ezequiel, tu eras o quê? Então ele deixou de ser, amém? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Quem que era esse? Satanás. Satanás então também entende de justiça, e entende de quê também? Santidade. Vamos de novo? Os querubins que estão em cima da arca, entendem de quê? Tocou na justiça de Deus, tocou na santidade de Deus, esses 2 querubins estão com espadas desembainhadas de fogo para punir e fazer justiça. Satanás, ele entendia muito bem dessa história. Satanás, então, ele é um legalista. Sabe? Satanás, ele é um legalista. O que é um legalista, pastor? Ele ama discutir sobre justiça, merecimento, justiça própria com você. Ele ama trazer na sua mente condenação, porque é a forma de você ser paralisado. Quem tem consciência de condenação, quem tem consciência de estar condenado, ele está paralisado por Satanás. Ele não serve a Deus, porque não se sente capaz. Ele não age de acordo com o Espírito Santo, porque ele tem a consciência que está o impedindo. Então Satanás é aquele que é legalista. Conhece, mas não pratica. Exige, mas não faz. E ele te cobra de acordo com a lei. Então, se você anda de acordo com a lei, se você se justifica de acordo com a lei, você pode ter certeza, o diabo vai ganhar. Agora, se você se justifica de acordo com o que a obra de Jesus Cristo, que foi feita na cruz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o interessante, então, o diabo, então, é esse legalista que ama discutir justiça própria e merecimento. Ele está sempre dizendo que você não merecia. Interessante? Todas as vezes que você se levanta para fazer algo para Deus, ou da parte de Deus,
ele vem na sua mente. Você não merece isso. Você não pode fazer isso. Você não está qualificado para servir a Deus. Já ouviu isso? Quando alguém te desrespeita, quando alguém pisa no seu calo, quando a sua esposa fala com você de uma maneira indevida, o diabo vem no seu ouvido e diz o quê? Você não merece isso. Você não merecia ser tratado assim. Você merecia mais respeito. Porque ele sabe falar de merecimento, justiça própria. Você está vendo aqui aonde está a base de toda a confusão nos relacionamentos? A base de toda a confusão nos relacionamentos, seja matrimoniais, amigos, irmãos aqui na igreja, é o merecimento. É a forma que o diabo te influencia. Então hoje eu estou aqui para quebrar essa ferramenta do diabo na sua vida. E eu vou quebrar isso com a tampa da arca. A Bíblia diz que sobre essa tampa, então, era aspergido o sangue, não é verdade? Só que essa tampa não diz que também é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus também não deixou o seu sangue ser derramado por nós? Você está vendo que os querubins, eles estão olhando para onde? Estão olhando para cima, irmãos? Para baixo. Se eles olham para baixo, sem a tampa, o que eles vão ver? A condenação. Condenação da lei, a condenação do bordão da autoridade e a condenação da rejeição do maná. Mas quando vem a tampa, o que aconteceu? Cobriu todos os pecados. Você está vendo que Jesus veio e fez o que com você? Ele cobriu? Não. Ele fez mais. Ele aperfeiçoou a arca. Ele apagou. Apagou todos os pecados que te separava de Deus. Ele apagou tudo aquilo que ia vir sobre você como condenação e juízo. Porque esses querubins, com a espada desembainhada de fogo, ia trazer juízo e justiça sobre a sua vida. O anjo da morte ia vir e ia te pegar. E você ia morrer eternamente. Mas o Senhor Jesus apagou, cancelou, destruiu no corpo do pecado todas as suas dívidas e condenações, para que hoje você tenha uma consciência limpa diante de Deus. Pastor, mas eu olho para mim. O problema é esse, não olhe para você, filho. Olhe para Cristo. Pastor, mas eu olho para o meu irmão. Não olhe para o seu irmão, olhe para Cristo. Porque essa é a forma hoje de você continuar caminhando, servindo a Deus, olhando para Cristo. Sabe, quando você faz isso, todo o merecimento cai por terra. Toda a justiça própria cai por terra. E você consegue viver a vida cristã. Sabe, hoje é um dia onde muitos vão aprender a viver a vida cristã. Então nós chegamos agora na parte chave, que é o propiciatório. A arca, então, que tem essa tampa, a tampa é chamada de propiciatório. Fala comigo, propiciatório. Nesse local, como eu disse, uma vez por ano, era aspergido o sangue do sacrifício. O interessante é que essa palavra, lá no original, grego, da tradução bíblica da Septuaginta, talvez eu estou falando coisa aqui que você não saiba, só guarda. É ileoas. Ileous. A palavra significa propício. Eu te pergunto, quando eu sou propício ao pastor Alex, o que eu estou sendo a ele, no final das contas? Favorável. Estou sendo o quê? Então essa palavra significa, então, ser favorável. Então no original, é da onde vem também propiciação. É da onde vem, então, ser gracioso. Hilasterion, ou propiciatório, tem a sua raiz, então, na mesma palavra. Gracioso, favorável. Êxodo, capítulo 25, verso 22. Abra sua Bíblia.
Nós estamos indo para o fim. Amém? Olha o que diz a palavra. Ali, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, capítulo 22, verso 25. Desculpa, 25, verso 22. Olha o que está escrito. Ali, aonde que é ali? Não, não é aí não, irmãos. É ali, aonde que é ali? Em cima da tampa do propiciatório. Amém? Ali, virei a ti. Na onde que ele vai vir? De cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Da onde que Deus fala? Fala assim comigo, do local do propiciatório. Deus fala hoje da onde? Quem que é o propiciatório? Deus só fala hoje através de Jesus. O Pai só fala através do Filho. O Pai só fala através do Filho. Mas olha que mais interessante. Gálatas capítulo 5, verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Verso 4, e aqui a advertência. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais fazer o quê? Não procure se justificar, filho. Diante de homens, não procure se justificar. Diante das coisas, não procure se justificar. Deixe que o Senhor te justifique em tudo. Deixe que o Senhor se justifique em tudo. Porque se você se justifica, você acabou de cair da graça. Por que cair da graça? Porque o lugar mais alto na arca é a tampa do propiciatório. A lei está lá embaixo. A vara de Arão está lá embaixo. O maná está lá embaixo. Mas quem que está em cima? O propiciatório. O lugar da sua justificação. Lá é onde Deus te justificou. E desse local de justificação é onde Deus fala com você. Sabe? Não confie em você mesmo. Não confie nas circunstâncias. Sabe por que o povo rejeitou o maná? Olha aqui para mim. O maná representa provisão. Todas as vezes que você vai buscar a provisão, que não é a provisão que Deus dá, você está rejeitando a provisão de Deus. Não rejeite a provisão, mas, e sempre se justifique mediante a obra de Cristo, que é a tampa do propiciatório. Para encerrar, João capítulo 20, verso 11. Pode ficar de pé. João capítulo 20, verso 11. Eu já mostrei essa imagem aqui no passado. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Próximo. E viu dois o quê? Dois querubins, dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Irmãos, eu preciso que você visualize uma imagem aqui agora. Lembre que Jesus ele foi colocado na onde? Numa caverna, num túmulo. Essa caverna era dentro de uma rocha, né? E ali foi preparado um túmulo para ele. Esse local onde colocava o corpo era parecido com a arca. Então ele foi colocado em cima dessa arca. Em cima dessa arca. E assentado em um lado. E no outro estavam o quê? Eles estavam em pé? Com a espada desembainhada de fogo? Eles estavam o quê? Quem está sentado, quem estava sentado está fazendo o quê? Por que você descansa? Porque naquele dia você concluiu a obra. Da mesma maneira,
o Senhor já concluiu a obra de justificação sobre a sua vida. Os querubins não estão mais com a espada olhando para você para te destruir. Eles estão olhando agora para você sentados, porque a obra foi feita, está consumado. Está consumado. Sabe? Saia do merecimento, saia da justiça própria. Deixe o Senhor justificar todas as coisas da sua vida. Sabe? Não seja aquele que se levanta para revidar. Porque quem tem justiça própria e merecimento, revida. Mas quem tem a justiça de Cristo, ele sofre o dano e anda a segunda milha. Vamos ficar de olhos fechados. Vamos pedir para que o Senhor fale com você mais uma vez nesse dia. Espírito Santo de Deus, eu peço agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todas essas ministrações que foram liberadas nessa manhã, venha trazer fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de confiança na obra exclusiva do Senhor Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos, Senhor Jesus, nas circunstâncias, nós confiamos no Deus que rege todas as coisas, no Senhor que de forma precisa nos salvou, nos justificou, tirou a condenação sobre as nossas vidas, e hoje nós recebemos graça sobre graça. E por isso mesmo, aqueles que recebem graça, manifestam graça nos relacionamentos, manifestam graça nas pessoas, manifestam graça em cada área da sua vida, porque aquele que recebe, dá, como diz a tua palavra, em o nome de Jesus, Pai, nós recebemos da parte de Cristo, maná, justificação, recebemos da parte de Cristo, redenção, salvação, e por isso mesmo somos cheios de vida, cheios de renovo, cheios da justificação que vem do Senhor. Pai, podemos então liberar a tua palavra, liberar o testemunho, liberar aquilo que o Senhor tem nos dado, por causa da tua palavra que é bendita e santa para sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe que no seu coração você guarde o que eu vou te dizer agora. Muitos no nosso meio têm ainda sofrido. Isso é uma palavra do Espírito para você. Tem ainda sofrido, tem ainda vivido no deserto, lugar de sequidão, e mesmo no deserto, Deus não tem te abandonado, porque Ele te dá a provisão diária, mas você tem vivido assim, não é o seu lugar, por causa de merecimento, por causa de justiça própria. Sabe, você saia desse lugar, que você venha viver a abundância de Deus em Canaã, que você venha viver o melhor de Deus para a sua vida, que você venha experimentar de coisas abundantes no Senhor, porque Ele diz que veio para dar vida, e vida seca, foi isso? Vida em abundância. Sai do deserto, irmão, sai do deserto hoje. Eu estou aqui te direcionando. Sai do deserto hoje. Experimenta do melhor de Deus hoje. Sai desse lugar aonde você fica se justificando pela lei. Pelo amor de Deus, sai daí. Vamos para Canaã. Canaã é o nosso lugar. Canaã é onde mana leite e mel. Canaã é onde tem a abundância do Senhor. Não é aquela vida minguada financeiramente falando. Não é aquele casamento minguado, não. Sem sabor, sem cheiro, sem graça. Canaã é o lugar de abundância, de alegria, de felicidade. Porque do seu interior vai sair rios de água viva. O Senhor te chama de bem-aventurado, feliz. Passa a mão no ombro do seu irmão. Aleluia. Quero que você ore por ele agora. Ore determinando o encerramento desse tempo de seca na vida dele. Ore determinando o encerramento desse tempo de deserto na vida dele. Porque vai chegar o momento agora onde a cura vai brotar sem detença. Chegou o momento agora onde era seco agora,
onde era árido, vai frutificar, vai crescer, vai avançar, porque vocês são a escolha de Deus para esse lugar. Aqueles que têm andado vazios vão ser cheios do Espírito. Aqueles que têm andado em lugares secos e tenebrosos vão ser levados a lugares verdejantes, de pastos verdejantes, de abundância do Senhor. Declara na vida do seu irmão. Seja boca de Deus agora. Seja boca de Deus para liberar a palavra de vida. Seja boca de Deus agora para quebrar todo o merecimento, toda a justiça própria. Seja boca de Deus agora. Ministra agora, ministra. Abra os seus lábios, ore. Como a autoridade de Cristo nessa terra. Abra os seus lábios agora e ore. Aleluia. Aleluia.